Boa tarde a todos. Uma nota muito breve de agradecimento, quer ao engenheiro Carlos Pimenta, quer ao Carlos Costa Neves, pelo convite. É com muito gosto que aqui estou para fazer umas breves anotações sobre este tema, que me parece bastante interessante, por duas razões. Primeiro, porque acho que é um projeto interessantíssimo da plataforma, e, por outro lado, porque é um debate feito numa escola de ciência política que também debate e todos os dias pensa com os nossos alunos e investiga a matéria da cidadania política em várias áreas. Mas, como o tempo que me deram foi 15 minutos, eu vou tentar ser rápido, também cumprimentar todos os participantes, os colegas de debate aqui na mesa. Eu vou dar aqui 2 ou 3 notas sobre a questão da cidadania política, até porque a plataforma fez 5 questões dava para 5 teses de doutoramento. Eu escolhi a primeira, que é esta, e respondo já. Não há uma cidadania europeia, a meu ver não pode haver e também não deve haver. Isto pode ser, para começar a minha intervenção, polémico, mas já vou dizer porque é que eu penso assim. Quando nós analisamos os problemas da cidadania, a cidadania, tenho a dizer que é dos temas, é capaz de ser o edifício mais complexo que os democratas inventaram. E é seguramente. Já foi dito que é um processo em construção, tudo bem, mas complementando aqui até algumas ideias que os meus colegas já aqui falaram, eu vou-vos apresentar alguns dados que comprovam que, na verdade, não há uma cidadania europeia e que dificilmente pode haver uma cidadania europeia, pelo menos como a concebemos em termos normativos, e se formos aos factos, já foram aqui apresentados alguns, uma forma de nós medirmos qual é a relação que os cidadãos têm com as suas instituições é vermos como é que eles se revelam em termos atitudinais e comportamentais. A plataforma fez o favor de, nos seus documentos, indicar o último barómetro, o Eurobarómetro. Estão lá os dados todos. Poucos o consultam, mas está lá transcrita, digamos, qual é a relação que neste momento os cidadãos têm. E ainda mais, aconselho todos que queiram conhecer estas matérias, tem uma perspectiva longitudinal, o que significa que nos dá uma perspectiva ao longo do tempo, porque quando aqui a colega estava a falar na questão do fosso, a verdade é que a cidadania europeia, medida com estes indicadores, é fraca e está a crescer a sua fraqueza, quando medida longitudinalmente. Portanto, o fosso é grande, mas pior do que isso, tem vindo a aumentar astronomicamente. Por exemplo, os indicadores da afeição à democracia, medidos hoje, apresentados hoje por uma instituição da nossa universidade, pelo ICS, mediram e apresentaram hoje publicamente os dados mais baixos da confiança dos cidadãos nas instituições políticas portuguesas e em termos internacionais. Portanto, vou-vos então apresentar rapidamente da leitura de todos os dados conhecidos, sintetizando um dos indicadores que nós utilizamos para medir qual é a relação dos cidadãos com o sistema das instituições europeias, é a confiança que eles têm nas instituições. E os resultados são muito simples. Uma desconfiança estrutural. Estrutural significa que não é uma questão de conjuntura, não é o efeito da crise, ela já se revela desde há muito tempo e tem, aqui sim, e é neste ponto que eu vou incidir depois um pouco, o efeito do contexto nacional. O pior inimigo da democracia europeia tem sido as democracias nacionais. Se quisermos pensar na necessidade, ou se refletirmos na necessidade de termos uma democracia europeia, coisa que eu não me revejo, mas já explicarei. E se virmos desde 2004 a 2013, na verdade nós temos hoje indicadores da ordem dos 30% a 25% de indicadores de confiança nas instituições europeias. Estes dados não são do ano atual, não são de 2012, são desde 2004 a 2013. E, portanto, o comportamento é estrutural, tem vindo a baixar. Portanto, todas as medidas de inovação institucional, de reforço dos direitos, não se têm refletido depois nas práticas. E nem, neste caso estamos a medir atitudes, nem muito menos nas atitudes, que são sempre mais difíceis. E, portanto, temos aqui um problema, é que, na verdade, já há muito tempo não temos cidadania europeia e ela tem vindo a enfraquecer. Esta é a dimensão estrutural. Um outro indicador que é interessante para estudarmos esta matéria e podemos refletir numa outra perspectiva é o sentimento de eficácia política. Basicamente, este indicador mede em que medida é que os cidadãos se sentem capazes de influenciar as políticas da União Europeia, se for para o caso nacional do seu país, se for para um espaço transnacional, em que medida é que o cidadão tem confiança em si próprio, e isto conta muito, porque se houver um sentido de ineficácia fraco, por exemplo, não vamos ter participação eleitoral. E os dados, muito rapidamente, o que interessa depois é mais os comentários finais,
Todos os dados medidos estruturalmente revelam que o sentimento de eficácia política dos cidadãos é muito fraco, como já irão ver, está a crescer e tem também uma natureza estrutural. E isto é muito importante porque depois não podemos resolver muitos problemas de cidadania política 2 meses antes das eleições, que em regra é o que acontece. É uma dimensão conjuntural da cidadania em que as instituições europeias acordam para o déficit de cidadania 2 meses antes das eleições. Eu assisti ao início da construção do site do Parlamento Europeu para estas eleições e basta medir o tempo em que aquele site entrou em vigor e verão quando é que a instituição se preocupou em prestar informação verdadeira ao cidadão. E, portanto, é uma cidadania de tempo curto. Ora, se a dimensão de relação dos cidadãos com as instituições é estrutural, qualquer iniciativa de tempo curto será um paliativo, não resolve o problema. Vejam a análise desde 2004 a 2013 da medida do sentimento de eficácia política. A pergunta é, a minha voz conta, e vejam o crescimento, cá está, crescimento estrutural do não, 66%, isto em média andará à volta dos 60%, e portanto, cá está a dimensão estrutural do desfazamento que os cidadãos estão a ter relativamente às instituições. Depois, aqui tem o problema, e é aqui que eu fundamento muito a ideia de que não pode haver uma cidadania europeia, porque se nós medirmos isto pelos países, cada país tem o seu comportamento e, portanto, há sim uma cidadania de cada país, que é um somatório de várias cidadanias, que revela aqui um plano difuso de análise, e, portanto, há uma cidadania europeia, que é um somatório, é um mosaico de múltiplas cidadanias, e é preciso perceber isso, porque construir uma cidadania impossível, andaremos 50 anos e ela não será construída. A ideia de uma cidadania europeia alargada é um desafio interessante, mas é largamente um desafio impossível. Eu prefiro preservar, explorar e reforçar as múltiplas cidadanias e encontrar pontos de contacto, e aí sim poderá ser uma ideia de cidadania europeia, mas não se pode deixar de ter em conta esta diversidade. Se repararem, há uma diversidade muito grande entre os vários países do ponto de vista da maneira como os cidadãos se relacionam. E não podemos fazer uma espécie de homogeneização. Há muitas vozes, há múltiplas perspectivas de olhar para a cidadania. A pergunta é muito bem feita, Sr. Engenheiro, digo-lhe já, é um grande desafio para uma tese, mas a desconstrução da pergunta obriga-nos a ir para estes temas. Reparem que a média da União Europeia é os tais 66% e a diversidade que acontece em cada país. Um terceiro indicador interessante é a questão das percepções sobre a cidadania. E aqui o que é que estamos a avaliar é como é que os cidadãos, esta é uma dimensão avaliativa, como é que os cidadãos avaliam, já não é uma relação um pouco difusa, já é mais no concreto. Há um sentimento, e isto é interessante, este indicador, os cidadãos não deixam de não se sentir cidadão, não só pelos direitos do book, não é? Mas também por aquilo que vão ganhando na sua experiência, o sentimento é, apesar de tudo, maioritariamente favorável. Isto é que seria grave se nós cruzássemos os indicadores anteriores negativos com um indicador negativo desta natureza. Isso seria rejeição, que é coisa diferente. Uma coisa é os cidadãos estarem afastados e serem desconfiados das instituições, porque são dimensões autónomas. Uma coisa é o regime, outra coisa são as autoridades, outra coisa são os atores. Se um cidadão passar da desafeição para a rejeição, isso é que é perigoso. E, neste momento, este indicador é muito favorável, por exemplo, do ponto de vista dos cidadãos. É que, apesar de tudo, não há uma rejeição. E este indicador, completado com os outros, ajuda a perceber a minha sugestão. Aqui está, mais uma vez, a demonstração da multipolaridade de cidadanias. E aqui já com um sentido favorável. Apesar de tudo, estes indicadores que têm, comparando eu penso que aqui estão 27 países, se eu não me engano, mas aqui o indicador de não rejeição é muito mais favorável, que são as barras azuis. Ou seja, o cidadão é um cidadão da União Europeia, embora a avalie negativamente e estruturalmente do ponto de vista da relação das instituições com ele, cidadão. Mas ele não deixa de ser um cidadão. Um outro indicador é a questão, e aqui também é uma dimensão avaliativa, como é que os cidadãos avaliam os direitos. E nessa dimensão avaliativa, eu pedia só atenção às barras de baixo, às médias, porque ali também temos medidas longitudinais, 2013, 2010, 2013, e o grau de conhecimento, cá está, isto
esta questão da disponibilidade de informação e a maneira como se chega aos cidadãos não é uma responsabilidade do cidadão, é uma responsabilidade das instituições. E, portanto, apesar de tudo, de um conjunto de anos alargado de construção da União Europeia, a dimensão de conhecimento é das dimensões que hoje as democracias consolidadas mais facilmente ultrapassam. E produzem conhecimento enormíssimo. Aliás, na última intervenção, abunda o conhecimento, abunda a divulgação de informação. A questão é se ela é efetiva ou não é e chega aos cidadãos. Não é questão da quantidade, é questão da qualidade. Mas, deste ponto de vista, mesmo assim, temos déficit. E notem que não estamos a medir isto no ano anterior, estamos a medir isto estruturalmente. Chama a atenção para este aspecto. Apesar de tudo, hoje, em 2014, em 2013, os dados são de 2013, mais de metade dos cidadãos acham que não têm um conhecimento adequado dos seus direitos. E estamos numa sociedade de conhecimento mediada por um aparelho mediático altamente avançado. A Europa terá, a par dos Estados Unidos, os aparelhos de difusão mediáticos mais avançados do mundo. E mesmo assim, as nossas instituições não conseguem ainda chegar ao cidadão. Mais uma vez, o efeito da multipolaridade de cidadanias, uma grande diversidade, não há um padrão em todos os países, e ainda bem que não há esse padrão. A grande riqueza da cidadania europeia estará, a meu ver, eventualmente, na sua diversidade. Um último ponto, dimensão avaliativa, necessidade de informação sobre direitos de cidadania. Procura de informação, neste caso. Cá está, o inverso. 65% dos cidadãos, em média, medidos entre 2010 e 2013, solicitam mais informação. Isso significa que são cidadãos passivos? Não, estamos perante um cidadão ativo que requer às instituições mais conhecimento, mais informação, mais comprometimento. A questão é o tal fosso, que há bocado estava a falar, e o fosso está-se a alargar. Mas a questão é, temos ou não temos cidadãos comprometidos com a União Europeia, medido nestes indicadores? Temos. Outra vez, mais um indicador medido comparativamente a todos os outros países, a demonstração é a mesma, diversidade de opiniões, digamos, falta de uma total ausência de um padrão comportamental e atitudinal dos cidadãos. Agora vamos a um indicador, este é mesmo o último, que é o indicador de comportamento eleitoral. Para trás vimos atitudes, dentro da dimensão da cidadania política podemos medir muitos comportamentos. O mais rico ou o menos rico, mas um dos indicadores clássicos é a questão do comportamento eleitoral e que tem preocupado muito as instituições europeias. Recordo que um dos aspectos que a plataforma refere nas suas recomendações já vem a ser discutido desde há 25 anos. Por exemplo, as questões do sistema eleitoral uniforme, da questão das listas abertas. Não é uma discussão de hoje. Já há pelo menos 5 relatórios produzidos pela Comissão de Direitos Constitucionais do Parlamento Europeu sobre isso. E até agora não foi feita nenhuma alteração substantiva nessa matéria. Nenhuma. Portanto, o problema é de falta de resposta das instituições a esse ponto. Eu já vou demonstrar. Como bem, das taxas comparadas que existem à escala dos parlamentos transnacionais, o Parlamento Europeu é a instituição que tem as maiores taxas de abstenção do mundo. Em parlamentos transnacionais. Notem isto. A taxa de 2009 foi 57%. E, em alguns países, chegou a 75%, 80%. Portanto, este é o padrão da evolução da atração eleitoral dos cidadãos à instituição. Notem que não há eleições europeias. É um outro lapso e é um outro erro de comunicação. Há eleições para o Parlamento Europeu, que é coisa totalmente diferente. E é preciso também desmistificar isto. Não há eleições europeias, porque só há uma eleição direta para o Parlamento. Vejam agora o que é que aconteceu em média entre 99 e 2009 em todos os países. Como é evidente, nem todos os países tiveram o mesmo número de eleições, mas estão ponderados por isso. Na verdade, nós temos países que chegaram a ter, por exemplo, a Eslováquia, 82%. A taxa média é medida em 54% para o Parlamento Europeu, entre 99 e 2009, dimensão estruturante. Portanto, aqui sim há uma rejeição, aqui já é um cidadão que tem consciência do seu ato de cidadania, e aqui eu rejeito aquelas explicações que o cidadão está aliado, pode ter uma boa razão para se aliar, mas o que os indicadores é que aqui há rejeição do ato eleitoral. Provavelmente é que onde tem mais que se trabalhar. Mas reparem a diferença, e este é o ponto onde eu quero chegar, entre a atração das eleições europeias e a atração das eleições nacionais. Na linha azul temos a média da participação eleitoral nestes países nas eleições legislativas. E a diferença é de 30% para
53%, em média. Vejam também a diversidade do comportamento eleitoral. Há países como a Bélgica, Luxemburgo e Malta, não se pode só explicar por terem voto obrigatório. Podia dizer, estes países têm voto obrigatório e, portanto, os cidadãos são obrigados a votar, têm aquelas taxas de abstenção baixíssimas. Na maior parte dos países há voto obrigatório, mas não são aplicadas sanções. É uma questão de cultura política, é totalmente diferente. Nenhum destes países aplica sanção. Como sabem, há 4 países que têm voto obrigatório, mas na verdade só o têm nominalmente. Na maior parte, nas barras azuis estão os últimos países a aderir e, portanto, era interessante estudar só este fenómeno do ponto de vista da cultura, mas aqui este aspecto era só para demonstrar mais ou menos a diversidade da atração dos cidadãos ao voto. Queria fazer esta síntese do meu ponto de vista em termos de cidadania. 4 pontos muito simples. Na verdade, eu prefiro pensar em múltiplas cidadanias, em cultura política diversificada de uma Europa feita por etapas, muito desafiante, com uma diversidade política, cultural, linguística. Não é possível construir uma cidadania uniforme com 400 ou 500 milhões de cidadãos. Nenhum país, até hoje, com um processo de construção política, conseguiu fazer isso. E, portanto, a minha abordagem é à multiplicidade das culturas políticas. Um segundo ponto de reflexão tem a ver com a questão da natureza do Parlamento Europeu. O cidadão é chamado de 5 em 5 anos, do ponto de vista da atração eleitoral, para se relacionar com uma instituição que é muito pouco amiga dele. O Parlamento Europeu é uma das instituições que tipifica uma das experiências mais complexas de construção política do mundo, em termos democráticos, e mais inacabado. Tem, como vocês sabem, uma evolução rápida que escapa à maioria do cidadão. Por exemplo, nestes indicadores não se pergunta qual foi a evolução do número de deputados do Parlamento Europeu, uma pergunta simplista. Mas tenho a certeza, eu posso fazer aqui isto na universidade e tenho quase a certeza que nenhum aluno consegue responder. Nem quantos agora tem. É uma instituição sujeita a uma transformação brutal, que é do ponto de vista dos poderes, por imposição dos tratados, e é largamente desconhecida essa transformação, porque está muito distante, enquanto os Parlamentos Nacionais estão muito próximos, são muito aferidos diariamente, até pelo aparelho mediático. O Parlamento Europeu está muito distante. Mas isso é uma distância natural. Querer aproximar o Parlamento Europeu dos cidadãos, tal como nós queremos aproximar os Parlamentos Nacionais, é, a meu ver, um erro. A natureza do Parlamento Europeu coloca-o numa outra latitude. Por exemplo, o multilinguismo é um aspecto que é cultivado. Não há ali um padrão linguístico. É uma riqueza, até em termos de cultura política. Deve ser preservado. O próprio mosaico político dos grupos políticos deve ser preservado. É esta diversidade que também é encarnada pela natureza do Parlamento Europeu e que provavelmente será, hoje e sempre, uma instituição distante do cidadão, deste ponto de vista. Terá que se aproximar de outros pontos de vista. Mas do ponto de vista da cultura política, será provavelmente uma instituição muito difícil de trazer ao cidadão. O Parlamento Europeu organiza muitas visitas de alunos, cidadãos e por aí fora. Mas, dada a sua natureza, lutar contra uma instituição que lute contra a sua própria natureza é uma instituição falhada. Tem que preservar a sua natureza. E é dela que tem que viver. Depois, o pior inimigo da cidadania europeia são as eleições nacionais. O efeito de canibalização, que é medido em todas as eleições para o Parlamento Europeu, está testado em todos os estudos. As eleições europeias são eleições de segunda ordem. Ponto. E o cidadão é, em primeiro lugar, um peão deste jogo de uma eleição de segunda ordem. A luta pelo poder nas eleições europeias faz-se na esfera doméstica, aqui e em qualquer país da Europa. E esse jogo entre a esfera doméstica, procurando o posicionamento das forças políticas para preparar, antecipar o jogo doméstico, leva a um efeito de canibalização das eleições europeias, que são colocadas em segunda ou em terceira ordem. E vou acabar. Um ponto que eu acho muito interessante, 30 segundos, para a proposta da plataforma, que é, e aqui sim, apostar na reforma institucional. Eu sou um adepto, se há alguma reforma a fazer para melhorar a cidadania, tem que ser por via das instituições. Os cidadãos não se reformam, reformam-se as instituições.
sim senhor, há umas propostas interessantes, é só por uma questão de referência, eu gostava de fazer, Costa Neves, um comentário às vossas propostas, porque, em boa parte, a competição política e a relação cidadania faz através de regras do jogo. Os sistemas de votação têm que ser alterados, não podemos ter estes sistemas de votação, que são os sistemas de votação clássicos. Temos países que têm cláusulas barreiras enormíssimas, isto precisava de ser uniformizado. A estrutura do voto não permite escolha individualizada, a maioria dos países já tem, por exemplo, voto preferencial, 14 países já têm, os restantes não têm, nós somos um deles. Há uma diversidade brutal de regras de competição e de regras de escolha, diferentes círculos. A última proposta, por exemplo, do relatório Duff, propôs que se pudesse votar a partir dos 16 anos e com candidaturas independentes. Há uma capacidade de propositura tão grande, tão grande, tão grande, que eu já me recuso a ler os relatórios que propõe. Mas há duas ou três: a abertura das listas, a indicação da filiação político-partidária, a hipótese do cidadão escolher por via do voto preferencial. São algumas regras de inovação democrática que podem minimizar esta distância. Nunca a vão preencher. E a democracia é isto, é um jogo entre a minimização da distância e a tentativa, por via da inovação. Aqui eu defendo a inovação institucional e faço aqui digamos, um apelo a que continuem a trabalhar nessas propostas. Eu já não as faço, porque já fiz tantas em estudos, que já tenho as minhas costas crivadas de tanta seta e, portanto, já não faço, mas subscrevo. Muito obrigado.